tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, conhecer textos literários, conhecer autores, conhecer personagens, viver histórias que a gente jamais imaginou que poderíamos viver, sair daqui de onde eu estou, viajar para outros lugares, tudo isso porque a literatura nos permite fazer isso. E como você já deve ter aí uma ideia, para nós começarmos a nossa aula, nós vamos fazer o quê? Conversar um pouquinho. Como está a sua criatividade? Você é uma pessoa criativa? Sim ou não? É só isso que você precisa responder. E depois, gosta de criar histórias em sua mente? Às vezes você não é uma pessoa criativa, mas você gosta de ficar criando histórias em sua mente. E agora a última pergunta. Você contesta o final de algumas histórias? Eu vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu responder essas perguntas? E olha essa última pergunta, se você contesta o final de algumas histórias. Já aconteceu com você de você fazer a leitura de um texto, né? Seja um texto longo ou um texto mais curto, ou assistir a uma série, ou assistir a um filme, e quando chega no final, você pensa, mas esse final tinha que ser diferente, tinha que ter acontecido isso, tinha que ter acontecido aquilo. Você cria um outro final, por quê? Porque você acha que seria melhor de acordo com as suas concepções aí, de acordo com as suas histórias de leitura. Confesso para vocês que comigo acontece muito de assistir ou chegar ao final de um livro e pensar, nossa, podia ter sido diferente. E, por que será que nós estamos falando sobre isso? Porque eu vou convidar vocês para nós conhecermos a nossa autora de hoje, e o nome dela é Carolina Alonso, nascida no ano de 1972. Acompanhem a biografia dela. Carolina del Pilar Alonso Caldas nasceu em Bogotá, Colômbia, em 1972. É profissional de estudos literários e mestra em filosofia. Em 1996, ganhou o concurso de conto fantástico do Instituto Distrital de Cultura e Turismo de Bogotá com o conto Espaços. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre a nossa autora de hoje, está destacado para vocês que, conto fantástico. Olha só, conto fantástico. E para isso eu tenho uma pergunta para você. Quais são as características de um conto fantástico? Será que você lembra? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu relembrar aí as características do conto fantástico? Ou se você não lembrou, você pesquisou alguma coisa sobre essas características?
Caso você não se lembre, eu trouxe para vocês, então, quais são algumas, olha só, são somente algumas, tá? Características do conto fantástico. Olha só, a primeira coisa, nós sabemos que por se tratar de um conto, claro, que vai ter uma narrativa curta. Além da narrativa curta, eu vou ter também poucos personagens. Isso acontece em todos os contos. Depois, eu posso ter ali a personificação. O que é uma personificação? Atribuição a seres inanimados ou irracionais de sentimentos próprios do ser humano, certo? Então, isso é personificação, ou seja, transformar um ser inanimado ou um animal, certo? Como se fosse uma pessoa. Presença de elementos mágicos. A presença de elementos mágicos é bem importante quando a gente fala no conto fantástico, certo? Agora, eu vou te convidar para fazer aí, né, uma leitura de um texto, um título. Na verdade, é só o título do nosso livro. Olha só. Observe o título e o subtítulo. Não era uma vez. Contos clássicos recontados. Esse vai ser o livro que nós vamos falar hoje e nós vamos pensar um pouquinho. Se fosse para você recontar um conto clássico, quais elementos você incluiria ou excluiria? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, pensou aí em que você ia colocar no conto clássico, ou que você ia tirar do conto clássico? Não precisa necessariamente ser um conto fantástico, mas eu acredito que em algum momento você deva ter feito uma leitura e você foi incluindo algumas ideias ou extraindo ali do texto. Ah, isso não deveria ter no texto. Por quê? Porque tudo isso pode acontecer, né, quando a gente vai usando a nossa criatividade. A nossa história de hoje, ela tem esse nome: Antecedentes de uma famosa história. Então, algo que aconteceu antes de uma famosa história. Por isso que nós estamos falando de contos clássicos. E agora, nós vamos pensar em qual poderia ser essa famosa história. Para isso, iremos seguir algumas pistas. Olha só, eu vou dar algumas pistas para vocês. Vou dar um tempinho aí para você ir pensando nessas pistas, e colocando todas as possibilidades que vocês vão pensando, ok? Então, primeira pista, olha só. No Brasil, o título do clássico possui 2 palavras. Nossa, professor, só isso de pista? Sim, só isso de pista. Eu vou dar um tempinho para você ir colocando todas as possibilidades aí para ver depois se você consegue acertar qual é esse conto clássico. Um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu anotar aí quais são as possibilidades? Conseguiu lembrar
de títulos de textos que tem aí somente 2 palavras, né? Porque são inúmeros. Será que você conseguiu fazer alguma relação aí com conto fantástico? Olha só que interessante, porque a gente está falando de conto fantástico. Nós sabemos que a nossa autora de hoje escreve conto fantástico, então com isso você já pode ir eliminando algumas. Agora eu vou passar para a pista número 2. Olha só. O clássico possui 4 personagens principais. Mais um tempinho para você e eu já volto. Com essa segunda pista, a gente já consegue eliminar alguma coisa que você colocou lá na primeira pista. Por quê? Porque você colocou lá determinado texto que tem 5 personagens principais. Você já sabe que não vai ser esse clássico, ok? E a gente vai continuando as pistas e vocês vão excluindo, né, as possibilidades para ver se você consegue chegar ali e afunilando até chegar no conto clássico de hoje. Por isso, a pista número 3. Olha só. Um dos personagens é um ser irracional. Lembra que eu trouxe para vocês lá da personificação? Então, um dos personagens é um ser irracional. Mais um tempinho e eu já volto. Pensou aí quais são as histórias que você conhece que tem seres irracionais? Isso é bem importante. Conseguiu excluir mais alguns lá que você colocou lá na pista número 1? Agora nós vamos para a pista número 4. Olha só. O personagem irracional também aparece em outro conto clássico. Prestem bem atenção. O personagem também aparece em outro conto. Vou dar um tempo para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí? Agora nós vamos para a pista número 5. A personagem que dá nome ao conto não se casa no final. Prestem bem atenção, não se casa. Mais um tempinho e eu já volto.
Tá conseguindo ir afunilando as suas ideias? Ah, professor, eu já sei qual que é o conto. Será que sabe mesmo? Vamos até o final das pistas para ver se a gente sabe mesmo. Olha só. Na história clássica, uma personagem tem bem mais idade que a outra. Prestem bem atenção. Uma pessoa tem bem mais idade que a outra. Agora tá ficando fácil. Mais um tempinho. Então, tá conseguindo aí excluir ou ir pensando em outros contos? Vão colocando aí todos aqueles contos que você imagina, ok? Na pista número 7. A personagem que dá nome ao conto não é uma princesa. Vou dar um tempinho e eu já volto. Então, tá ficando mais fácil para você descobrir aí qual é o conto clássico que nós estamos falando. E nós vamos para a nossa última pista. É a pista que vai revelar com certeza qual é o clássico. Olha só. A floresta é um dos ambientes da história. Mais um tempinho. E então, conseguiu chegar ao nome do nosso clássico? Já sabe o título do conto? Daquele conto clássico, não aquele que nós vamos falar hoje, porque eu já tinha falado para vocês que era antecedentes de uma famosa história. Esse é o de hoje, tá? Esse é o de hoje, não é o conto clássico. Não vão confundir. Então, acompanhem comigo a leitura de Antecedentes de uma famosa história. Tudo começou há 3 semanas. 3 terríveis semanas. Fiquei trancado dias e noites em meu quarto sem dormir, revirando na cama até que o calor intenso me fazia levantar. Caminhava pelo quarto e logo sentia calafrios horríveis que me arrepiavam a pele e me obrigavam a me retorcer, a me encolher como um recém-nascido, largado em um campo gelado. Sob as cobertas, cavalcava como um animal, sem parar de tremer,
Adormecia e me voltava a febre. Um calor insuportável que transformava as lembranças em imagens imprecisas, fragmentos de pesadelos. Ouvia vozes em minha cabeça, risadas agudas que não se calavam nunca. Depois surgiam sussurros que vinham de todo lado, olhares de olhos selvagens que atormentavam sem me deixar em paz. Lida a nossa introdução da nossa história de hoje, antecedentes de uma famosa história, nós vamos tentar nos antecipar. Certo? De acordo com o relatado, aquilo que foi contado, né, o narrador contou já, o que poderia estar acontecendo com o rapaz. Vocês viram que ele não está bem, mas o que poderá estar acontecendo com ele? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. O que será que aconteceu com o rapaz que está contando a história? Vamos ver se a gente descobre pelo texto? Olha só. Ela me enganou. Eu a amava. Como um bobo, eu a amava. Sempre a via de longe, cercada de suas amigas. Ela era a mais linda. Eu sabia que nunca olharia para mim. O tímido, o solitário, que a amava de longe e lhe escrevia poemas que nunca enviava. Tinha consciência de que nunca iria me amar e, no entanto, às vezes sonhava que seria possível, que um dia ela compreenderia quanto eu a amava. Agora eu vou fazer mais uma pausa na leitura para a gente pensar aí, refletir sobre esse último trecho, porque o que ele diz acaba sendo um pouco forte para nós e a gente vai pensar sobre isso. Olha só, quais motivos podem fazer com que uma pessoa acredite não merecer ser amada, que é isso que o nosso narrador aparenta, né? Que ele não merece ser amado. Mas quais motivos podem acontecer? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Interessante quando a gente pensa, né? Nossa, aquela pessoa acha que não merece ser amada, mas quais motivos fazem isso acontecer? Mas vamos continuar nossa história para ver o que é que vai acontecer. Então acompanhe comigo. Agora sei que todos sabiam que nos corredores do colégio zombavam de mim por me iludir, por ser um tolo. Eu não tinha dito nada a ninguém, só escrevi em meu caderno meus estúpidos sonhos. Ela era tudo para mim, minha razão para levantar de manhã, para suportar os dias, contemplá-la. Era suficiente. Eu não pedia mais do que isso. Claro, doía-me vê-la com aqueles grandalhões de cabeças cheias de vento, com as bolas que faziam ricochetear e que sempre levavam sob os braços. Imaginava que ela era diferente, porque às vezes, quando nos cruzávamos no pátio, olhava-me com expressão doce, possivelmente de pena. Não sei, enganou-me.
faço novamente uma pausa para saber se você prestou atenção no que a gente acabou de ler, por isso eu tenho uma pergunta. Como as pessoas poderiam ter descoberto esse amor secreto? Porque é um amor secreto. Mas como que as pessoas descobriram? Vou dar um tempinho e eu já volto. Então, será que você conseguiu recordar aí aquilo que a gente já tinha lido? Mas a resposta já vai aparecer. Olha só. Certa tarde, meu caderno desapareceu. No dia seguinte, o encontrei em minha carteira. Por isso pensei que o tinha esquecido ali. Mas não. 2 dias depois, recebi uma carta dela. Era sua letra. Era seu nome que estava no final das palavras. Paro novamente a leitura para a gente pensar um pouquinho, porque afinal ele recebeu uma carta de quem ele mais gostava. E qual poderia ser o conteúdo da carta? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, vamos descobrir qual poderia ser esse conteúdo da carta. Olha só. Queria me ver, dizia, a sós, na clareira do bosque. Não podia acreditar, estava feliz, cego. Nem me dei conta dos olhares, nem dos sussurros que continuavam a ressoar em minha cabeça. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, mas só para a gente conversar, ok? Já é possível saber qual é a famosa história? Já conseguiu fazer aí algumas relações? Qual fato ou o que aconteceu que nos leva até essa história lá, essa famosa história do conto clássico? Já está conseguindo ir construindo aí na sua cabeça qual é esse conto clássico? Vamos continuar a leitura, porque com certeza a gente vai descobrir qual é esse conto clássico. Não pensei que o silêncio que deixava atrás de mim, nos corredores, com uma esteira densa, tivesse algo a ver comigo, com ela, com sua carta, com meu caderno. Só pensava no encontro, nosso encontro. Finalmente, a sexta-feira chegou, depois daquela eterna semana de espera, centenas de horas nas quais imaginei 1000 vezes cada palavra, cada olhar, cada gesto em infinitas variações. Todas as possibilidades, acreditei, tinha passado pela minha cabeça, tinham repousado em meu coração e se desvaneciam para dar espaço a uma nova. Seus olhos e seu sorriso revoavam dentro de mim durante aqueles dias. Imaginei a temperatura de sua pele, a textura de seu rosto, o timbre quente e suave de sua voz. 2 tardes passei na clareira do bosque, deitado sobre a relva, com os olhos fechados, recriando naquele cenário o que estava para acontecer. Nem uma única vez tive medo. Em nenhuma das 1000 vezes que sonhei antecipei sequer um fragmento do pesadelo. Quando saí do colégio, corri para o bosque.
levava um presente para ela. Uma caixa de madeira esculpida em forma de coração. Dentro eu tinha colocado 2 mariposas de papel. Quando tocava a caixa dentro de seu envoltório, sentia que palpitava a toda velocidade, como o meu coração. Estava sentado no tronco caído, no meio da clareira, esperando. Então senti seu perfume e suas mãos cobriram meus olhos. Olá, disse. E eu paro a leitura para a gente tentar nos antecipar. Olha só, qual poderia ser a reação do rapaz ao ouvir o olá? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que vai acontecer com ele quando ele ouviu esse olá? Você já conseguiu entrar no nosso personagem? O que aconteceria com você se você ouvisse esse olá de alguém que você gosta muito? Seria interessante a reação e eu fico aqui curioso para saber qual seria a sua reação se você fosse esse personagem. Mas vamos continuar a história para a gente saber, afinal, qual foi a reação dele, ok? Olha lá. E eu quis me virar, descobrir os olhos para vê-la, para comprovar que não se tratava de mais uma das minhas fantasias. Ela não deixou. Vim para ouvir o que tem a me dizer, disse. E eu fiquei em silêncio, respirando, sentindo suas mãos sobre meu rosto e o contato suave de seus joelhos em minhas costas. Eu te amo, disse. Te amo muito. E lhe ofereci o coração no pacote vermelho com as mariposas dentro. Descobriu-me os olhos como se abrisse uma cortina. Eles arderam em contato com a luz. Antes de ver qualquer coisa, senti que alguém arrancava o coração das minhas mãos. Não era ela, nem era a sua risada. Paro a nossa leitura, porque nós chegamos em um momento tenso. Então não era ela que deu o olá. Se não era ela que deu o olá, eu tenho a pergunta para você. Se não era a menina que ele estava esperando, quem poderia ser? Vou dar um tempinho e eu já volto. Então, o que será que vai acontecer? Quem será essa pessoa que foi ali até o bosque, que sabia que ele estaria esperando no bosque por essa menina que ele tanto gosta? O que será que está acontecendo? Vamos descobrir? Então acompanhem comigo. Eram eles, seus amigos de cabeça oca, suas amigas de cérebro de pompom. Eu tentava inutilmente pegá-lo, recuperá-lo no ar. Suas vozes cantavam em um tom estridente. Eu te amo muito, e riam e giravam ao meu redor. Ela também, claro.
Eu podia distinguir sua voz em meio àquela gritaria infernal. Então ficou diante de mim. Pararam de girar. Ela recebeu a caixa que tinha passado de mão em mão. O pacote estava rasgado, o coração exposto. Jogou o papel no chão, abriu e tirou as mariposas de papel. Eu não te amo, idiota, disse-me olhando nos olhos. Então rasgou as mariposas, que caíram lentamente ao chão em seu primeiro e único voo. Também eu caí, de joelhos, junto com uns pedaços de papel. Faltava-me o ar, a cabeça girava, os olhos ardiam e minhas mãos tremiam como se estivessem mergulhadas em gelo. Ei, mariposinha! Gritou o que estava abraçado com ela. Olhe! E jogou com toda a sua força meu coração contra uma árvore. Ele se partiu em pedaços. 3 pontos! Gritou o garoto. E os outros comemoraram sua façanha. Tudo ficou escuro. Tinham acabado comigo. Lida essa parte, eu vou chamar a atenção de vocês para esse 3 pontos. Por que será que ele falou 3 pontos? Não sei se vocês lembram, lá no início da história, ele chamava esses meninos, lembra, de cabeças ocas, e que ficavam com a bola embaixo do braço. Então agora, ricocheteando, lembram disso? E agora a gente sabe que se trata, sim, ali do jogo de basquete, esses 3 pontos se referindo ali ao jogo de basquete. Fiz só uma pausa para vocês, né, lembrarem lá aquilo que foi lido lá no início e a gente já vai continuar a história de novo. Olha só. Desde então, fiquei trancado, com as cortinas fechadas, sem poder suportar a luz. 3 semanas sem comer nada, embora tivesse o corpo vazio, como uma marionete abandonada depois de uma apresentação. As vozes não paravam de me atormentar, misturadas em minha cabeça com imagens grotescas. Ferem-me. Todos querem me ferir. Ontem à noite, saí quase me arrastando. Voltei ao bosque para recuperar os pedaços do meu coração arrebentado. Encontrei também os pedaços de papel. Cavei um buraco ao lado do tronco caído no meio da clareira e enterrei tudo ali. Chorei pela última vez. Já não tinha mais lágrimas, não tinha nada. Em algum momento dormi profundamente, como se também eu tivesse caído naquele buraco. Ao amanhecer, havia uma força dentro de mim, algo desconhecido e poderoso que me dominava, uma criatura que cresce, furiosa e faminta. Já não sou eu, não posso fazer nada, não posso lutar contra isso. E agora eu vou fazer uma pausa para a gente pensar aí em tudo isso, em toda a história, pensar no conto clássico, lembra? A gente tem que pensar nesse conto clássico, porque é ele a base dessa história. E eu tenho uma pergunta para você. O que poderia estar acontecendo com o nosso personagem? Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, depois de tudo que o nosso personagem passou, da decepção que ele teve, ainda está acontecendo tudo isso com ele, mas o que será que está acontecendo com ele? Vamos continuar a história para ver se a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Olha só. Não quero, não posso me levantar. Distingo com nitidez o aroma de tudo o que me cerca. As coisas perderam sua cor. Nada me dói, não sinto frio. Uma couraça de pelo duro e negro me protege. Tenho fome, muita fome.
Ouço uma voz, alguém que canta e se aproxima. Esse canto é uma das vozes do coro maligno. Quero que se cale. Vejo-a, uma capa vermelha, que atravessa o bosque em direção à casa da avó, que mora no final do caminho. Não resisto e vou em direção a ela. E assim termina esse nosso conto, Antecedentes de uma Famosa História. E então, gostaram do conto, Antecedentes de uma Famosa História? O que justifica o título do conto? Olha só, Antecedentes de uma Famosa História. O que justifica o título deste conto? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí que o que justifica o título da história é por quê? Porque o lobo, Chapeuzinho Vermelho, que é a história base, né, estaria se vingando da Chapeuzinho Vermelho por tudo o que ela fez. E por isso, eu vou te convidar para quê? Para nós criarmos um trechinho. Olha só, releia a frase final. Não resisto e vou em direção a ela. O que você imagina que aconteceu? Não somente lá no conto do Chapeuzinho Vermelho, mas o que poderia ter acontecido? Um tempinho para você e eu já volto. Fico eu aqui curioso para saber o que você imagina que poderia ter acontecido que vai além daquele conto clássico Chapeuzinho Vermelho que a gente já conhece a história. Fico aqui na curiosidade porque, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas é claro que eu deixo para vocês o meu abraço e a gente se vê. Até mais!